Abertura italiana, gambito italiano. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, entrando na abertura italiana, vamos seguir a partida Movsesian e Adams, Weekend Z 2009. Roque, cavalo F6, e agora no lugar de C3 joga D4 direto. Parece um erro que o peão está sendo entregue em D4, um gambito. Esse gambito não deve ser muito popular ainda, porque depois de E toma D4, E5, D5 cai nas linhas do ataque Max Lange, da defesa dos dois cavalos. Então tem que saber a teoria, que é um pouco complexa também. Bispo B6 não tem sentido nenhum, depois de D toma E5, cavalo toma E4, dama D5, ataca o cavalo e ameaça F7, ganhando. Tomar de cavalo, que parece ser o mais lógico, devolve o peão de cara, né? Cavalo toma E5. Então, por exemplo, depois de roque, bispo E3, dama E7, bispo toma D4, bispo toma D4, dama toma D4, a posição das brancas é maravilhosa. C5, por exemplo, debilita muito, dama C3, está com a peça a mais as brancas, depois de cavalo toma E4, dama E3 não recupera a peça não, porque depois de dama toma E5, cavalo C3. Tá capturando o cavalo e ameaçando F3 em Estrin e Klaman, Leningrado, 1957. Então, na verdade, o melhor é bispo toma D4, mas depois de cavalo toma D4, se E toma D4, de novo F5. Sempre é desagradável, né? Por exemplo, cavalo toma E5, torre E1 vai levar um F4. E se tirar o outro cavalo, dama G4 vai cair G7 com vantagem das brancas. Então tem que jogar cavalo toma D4. Bispo G5 é muito interessante, mas bispo G5 depois de H6, bispo H4, as negras podem jogar D6 e bispo E6 e tem uma posição até relativamente tranquila. G5 é um erro por causa de F4, que lance interessante. Se tomar com peão de G, F toma E5 com dois cavalos atacados. Se tomar com peão de E, dama toma D4, G toma H4, torre toma F4 e a pressão na coluna F aí, essa cravada vai ganhar material. As brancas ficam ganhas. Então tem que ser G toma F4. Aí leva esse fantástico lance aqui, a torre toma F4. Porque depois de G toma F4, dama toma D4, vai ganhar mais material que o cavalo está cravado, não tem defesa. F4 é mais seguro por causa daquela linha com o bispo E6, D6 e bispo E6 da variante anterior. E as brancas têm que ser rápidas, né? Elas estão com um peão a menos. Né? D6, F toma E5, D toma E5, bispo G5. O macete desse gambito está aí. A pressão nessa cravada e na coluna F vai quase sempre dobrar peões na coluna F. Se dama E7, cavalo A3. Defendendo o bispo antes de jogar C3 por causa de dama C5, né? Atacaria o bispo de C4 em defesa. Então é melhor preparar assim primeiro. Se bispo E6, cavalo A3. Bispo toma F6, G toma F6, vai cair nas linhas similares. Só que aqui depois de bispo toma E6 é para tomar com peão de F, que é bom para o branco também, né? Por causa de dama H5 cheque. Mas com cavalo toma E6, vai cair nos temas que dão compensação para as brancas na partida principal. Bispo E6, cavalo A3. Se bispo toma C4, cavalo toma C4, cavalo C6, bispo toma F6, G toma F6 com o mesmo tipo de tema, né? C3 e a pressão na coluna F. Se H6, bispo toma F6, G toma F6, C3, cavalo C6, dama F3 de novo, o mesmo tipo de pressão na coluna F. Com dama E7 que o Adams jogou, C3, cavalo C6, bispo toma C4, vai cair no mesmo tipo de posição, rei H1, saindo dos golpes na coluna, na diagonal, C5, G1, torre D8, dama E2, H6, bispo toma F6, G toma F6. Essas análises que nós passamos rapidamente estão disponíveis no site de www.casaxadrez.com, mas são posições similares a essa aí. As brancas têm muita pressão pela coluna F e podem usar a casa F5 como um perigoso posto avançado. Depois de torre F2, torre G8, torre de A, F1, torre G6, cavalo C2,
procurando penetrar com o cavalo. Rei F8, cavalo E3, cavalo B8, dama H5, ameaçando em algumas linhas bispo toma E6, e não vai poder capturar com o peão de F por causa de dama toma G6. Aí depois dessa troca o cavalo vai entrar em tudo quanto é lugar. Rei G7 defendendo, dama F3, rei H7, cavalo D5. Permite a troca do monstro aí, né? Cavalo D7, a posição do preto vai ficar toda amassada, né? E agora, prevenindo essa entrada, ele troca. Bispo toma D5, toma D5. Mas continua o mesmo problema, né? Os peões, o bloqueio dos peões dobrados aqui deixa a posição das negras desconfortável. O Adams tentou um plano ativo com S5, E4, depois de dama F4, torre D6, torre E2, cavalo D7, torre toma E4. As brancas recuperaram material com uma vantagem sensacional, né? Os peões todos fracos, o rei bem mal colocado, as torres descoordenadas. Seguiu cavalo E5, cavalo é a única compensação pela posição das pretas. Bispo B3, rei G7, C4, segura o peão D5 e vai passar o bispo a C2. B6, bispo C2, dama F8, torre E3, torre G5, bispo F5. Rei H8, torre de F1, A5, B3, C6, tentando acabar com esse centro desagradável das brancas aí. D toma C6, torre toma C6, H4, torre G8, torre D1. Aqui as negras ainda não estão perdidas, podiam jogar cavalo G6, mas a posição deles é muito desagradável, muito inconfortável, né? Desconfortável. O cavalo de... a dama está mal colocada, o cavalo não tem casas a não ser E5, quando as brancas podem pressionar na ala do rei. Mas depois de A4, acabou rapidinho a partida com um golpe torre D8. E agora não tem defesa. Se tirar a dama cai G7, o cavalo G6 atacaria a dama branca não deixando dar esse golpe. E depois de dama G7, simplesmente torre toma, rei, torre toma G8, rei toma G8 e torre G3. O Adams abandonou, porque depois de cavalo de G6, simplesmente dama E4, ameaça a torre, e bispo toma G6, FG6, torre G6. Torre D6 não adianta nada, bispo toma G6, F5, simplesmente dama E8, cheque. Não pode cobrir com a dama, que leva bispo H7, perdendo imediatamente. As negras abandonaram.